Boa noite. Já dizia o poeta Castro Alves em 1864, a praça é do povo como o céu é do condor. Desde junho deste ano, Recife tem presenciado a apropriação pela população da Praça do Derby e do Parque 13 de Maio como ponto de encontro para manifestações. Mas em que estado nossas praças e parques se encontram? De que modo as pessoas fazem uso desses espaços? Quais as ações do poder público para incentivar sua utilização? É para falar sobre as praças e parques da cidade que o Opinião Pernambuco convida a coordenadora do Laboratório de Paisagem e professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, Ana Rita Sá Carneiro. A gerente-geral de Planejamento e Monitoramento da Enlurb Recife, Gabriela Freitas. E completa o debate o sociólogo e assessor de movimentos sociais urbanos para projetos de melhoria e produção social do habitat, Luiz de la Mora. Você pode participar do debate enviando perguntas e comentários através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindo ao programa. A primeira pergunta que a gente traz hoje é para o professor Luiz de la Mora. Professor, por que uma cidade precisa de praças e parques? Porque a cidade é uma invenção humana muito antiga, que é o lugar do encontro comercial, do encontro religioso, do encontro político, e precisa de espaços públicos para poder desenvolver suas atividades coletivas, públicas. Uma cidade como se fosse uma colmeia, só de espaços privados, e não tem onde as pessoas podem se encontrar para muitas atividades. Tem pessoas que vão passear, que vão descansar, vão ler, pessoas que vão brincar, namorar, que vão praticar algum jogo. Tem pessoas, às vezes a gente vê nos sábados, domingos, orando nas praças. E, finalmente, aquilo que você evocava na abertura, manifestações políticas. A praça é o lugar do encontro. E toda a cidade, que é o lugar da diversidade, precisa desses espaços. Imagina uma casa só com quartos. Tem que ter sala, tem que ter um terraço onde as pessoas se encontrem. Porque nós somos, sobretudo, pessoas sociáveis. Já dizia Aristóteles, na Grécia, que somos as pessoas, os humanos, somos seres sociáveis, coletivos. De maneira que uma cidade sem praças, ou com praças mal cuidadas, ou com praças depredadas, que são os dois polos, o uso e o zelo com a conservação e a organização. As praças são essenciais para a vida de uma cidade. Gabriela, e é uma questão legal, né? É uma obrigação, a legislação ela obriga que o poder público ele crie esses espaços de convivência, ou seja, não é simplesmente por ser bonito e por uma ou outra pessoa reivindicar, é uma obrigação do poder público fazer a praça. É uma obrigação do poder público fazer a praça e é uma obrigação do poder público conservar a praça. Na cidade do Recife, por exemplo, a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, através da URB, que eu acho que é a sigla mais conhecida na cidade, é responsável pela construção das praças. E a Enlurb é responsável pela conservação desses espaços. Então, é obrigatório que o poder público, que é quem gerencia a cidade, construa os espaços, os entregue à população e mantenha esses espaços em parceria com a população. A gente precisa que a população nos ajude a manter os espaços devidamente conservados e bonitos para que a população possa usar. Professora Ana Rita, o que tem se verificado nos últimos anos é que essa praça ela não tem sido mais aquele espaço como antigamente, né? É até meio nostálgico isso. Você tinha uma praça e as pessoas elas iam para essas praças fazer exatamente tudo aquilo que o professor Luiz de la Mora colocava ainda há pouco. Essa mudança de cultura, ela de presença do público na praça, ela começa em que momento? Seria a televisão que teria de alguma forma iniciado essa mudança de cultura da frequência à praça?
Eu acho que o aumento da população é um fator que a gente tem que, né, mencionar. Mas a praça, ela é um lugar de atividade também, né? Antes você estava fazendo, eu acho que citando mais porque ela era mais contemplativa, né? E a praça. E hoje não, ela reúne, todo mundo vai. Agora, tem a diferença entre praça e parque, né? A praça, ela é menor, ela é mais de vizinhança, não é? Aliás, tem praças também centrais, mas ela é menor, sobretudo menor. E tem menos atividades a oferecer, enquanto que o parque não. O parque tem área maior, né? Tem oferta de esportes, né? De diferentes tipos de esportes, e a pessoa vai lá e passa o dia todo, faz piquenique, e o dia todo vai tendo o que fazer. Mas eu acho que são coisas mesmo da vida, né? As sugestões, pode ser também da televisão, tem influenciado isso. E o ser humano, ele vai criando, né? A dinâmica urbana vai levando com isso, faz com que as pessoas, né? Essa incentiva ao esporte também no mundo todo, isso daí tem uma influência forte. Então as pessoas vão e querem, né, aproveitar as suas horas de recrear. É muito nesse sentido. O público, né? O espaço é do público, o espaço público é do público. E que público é esse? Essa é a grande pergunta que a gente faz quando vai projetar esse espaço, quando vai se preocupar com o uso, né? Que é uma coisa importantíssima, né? Fazer pesquisa com os usuários, ver como esses parques estão sendo usados. Essa pergunta que a senhora coloca, que público é esse? Né? E aí a gente já trouxe esse componente aí da televisão como tendo sido uma variante, né, que mudou de alguma forma esse comportamento, quer dizer, supõe-se que sim, mas tem uma outra coisa mais recente do que a televisão, que é a internet. Alguma leitura pode ser feita no sentido de que antes era a praça na rua, depois a televisão na sala, com as pessoas reunidas, e agora a internet, onde predomina a questão do indivíduo. Então, professor, gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre... Sim, mas esse é um aspecto de que tem meios alternativos de comunicação que não exigem a presença física, mas que criam de qualquer maneira redes de comunicação e de atividades, e se joga, se brinca, se namora na internet. Mas o que eu queria colocar, que não é apenas o aspecto de outras formas de realizar a sociabilidade, as relações desportivas, de brincadeiras, de vender e comprar coisas. Nós esquecemos também que as praças, em muitas cidades, eram mercados. Onde se encontravam, geralmente um dia da semana ou mais dias, no market, no mercado. Muitas cidades são conhecidas pela sua praça. Aí surgiu a atividade comercial. Então, mas o que eu queria colocar, é que ia tocar num tema que também é muito caro a nossa colega Gabriela, é que não é apenas a oferta de outras formas de comunicar, mas também a violência urbana, que nas grandes cidades, e sobretudo em cidades com profundas desigualdades econômicas e sociais, como a nossa, o Recife é das cidades mais desiguais de Pernambuco. Há outras mais pobres, Amari, não sei o quê, e Mimirim, são mais pobres, mas são mais homogêneas que Recife. Brasil é o país mais rico da América Latina, mais rico que México, que Argentina, mas eles mais desigual que Haiti, que Bolívia, que Salvador, que são mais pobres, mas são mais homogêneos. E a América Latina como um todo, ela é mais rica que qualquer sudeste asiático e outras regiões do mundo, mas a América Latina é mais desigual. Então, e nesses lugares a praça é mais frequentada? Nós vivemos numa cidade que é profundamente desigual. E essa desigualdade provoca desconfianças, provoca medo real ou medo imaginário. Mas as pessoas têm medo. Então as pessoas não sentam mais na rua, na cadeira de balanço, para conversar com os vizinhos, que têm medo. Então esse aspecto, a praça está passando por uma crise de uso, por uma parte, oferta de alternativas, e por outra parte, situações de
percepção de violência. Gabriela, e aí quando a gente fala em violência, o professor já antecipou, né, esse assunto. Então, assim, é papel do Estado, né, garantir a segurança das pessoas que frequentam as praças. E isso independente do horário. É preciso que elas tenham essa liberdade ou tenham esse prazer, né, de poder chegar à praça de manhã, à tarde ou à noite. No entanto, a gente sabe que as pessoas têm medo de fazer essa frequência, sobretudo no horário da noite. De que maneira o poder público, e aí no caso você pode falar pela Prefeitura do Recife, enxerga essa relação entre estar na praça ou não estar na praça por um motivo como esse? Eu acho que aí tem duas coisas que a gente pode tratar. A primeira é do ponto de vista do poder público. A Prefeitura da cidade do Recife, ela tem promovido uma série de ações através de suas diferentes secretarias com o intuito de aumentar a segurança do cidadão nos parques e praças. Então, existe uma atuação mais intensa da Guarda Municipal, existem parcerias que são firmadas com a Polícia Militar, existem uma série de câmeras de vigilância em parceria com a Secretaria de Defesa Social do Estado, existem programas de diminuição dos índices de violência e existe um outro aspecto que também está relacionado à utilização do espaço em si, que são chamados olhos da rua. Quanto mais pessoas eu tenho circulando na rua, quanto mais pessoas eu tenho utilizando aqueles parques e aquelas praças, maior é a vigilância que a população em si exerce, porque há pessoas circulando, as pessoas se conhecem, as pessoas se veem e, consequentemente, o ambiente é menos propício à prática de delitos e crimes. Quanto menos pessoas eu tenho circulando na rua, frequentando a praça, mais deserta ela fica e, consequentemente, mais propícia ela fica. Então, o que a gente percebe, como o professor falou, é quase que um círculo vicioso. Por quê? Porque existe a violência real e a violência percebida. A violência percebida, estatisticamente, é sempre maior do que a violência real. As pessoas começam a não utilizar o espaço fica deserto, aí eu oferto a segurança e quando eu oferto a segurança, eu preciso fazer todo um retrabalho para atrair a população para esse espaço. Porque eu apenas dizer que eu tenho segurança não é suficiente para convencê-las a voltar a utilizar o espaço da praça. É preciso que eu realmente oferte a segurança, que eu melhore a iluminação da praça, que eu dê um aspecto mais bonito à praça, porque tudo isso influencia na percepção de segurança que o cidadão tem. Falta segurança e iluminação? Não, eu diria que algumas praças que estão degradadas precisam realmente ter sua segurança aumentada e sua iluminação melhorada, mas esse é um trabalho que tem sido feito, especialmente a questão da iluminação pública tem sido trabalhada por essa gestão desde o início do ano. Há vários programas que trabalham a melhoria da iluminação nos espaços públicos, áreas verdes em si. Por exemplo, é seguro a pessoa frequentar uma área, vou citar um exemplo aqui bem central, como o Parque 13 de Maio, 8, 9 horas da noite? É. O grande problema a violência do Parque 13 de Maio hoje, ela não é uma violência de eu estar andando no Parque 13 de Maio e ser assaltada e eu ser, não sei, espancada ou qualquer outra coisa. Não, esse não é o problema que existe hoje no Parque 13 de Maio. Em toda a cidade do Recife, infelizmente, a gente tem algumas áreas onde existe o consumo de drogas. Mas também não é o caso do Parque 13 de Maio. O Parque 13 de Maio não é uma área insegura, pelo contrário, é um parque que está aberto das 6 da manhã até as 10 horas da noite. A gente mantém vigilância permanente nesse parque para que a população realmente possa utilizá-lo com segurança. Professora Ana Rita, pela pesquisa que a gente fez, o Recife tem a cidade do Recife tem cerca de 450 praças e parece-me que 10 parques. Depois a Gabriela vai confirmar isso para a gente. Como arquiteta, né, uma pessoa ligada à área do urbanismo, essa quantidade é suficiente para uma cidade do porte do Recife? A gente, de maneira geral, vê que tem poucos parques. Em termos numéricos e qualitativos também. Poucos parques para a população, né? Porque eles não são suficientes, não são bem distribuídos, vamos dizer assim, né? Eles ficam mais até nas áreas de classe média e média alta, né? E na classe mais pobre, a gente não vê, pela morfologia, né, que não tem muito parque. Na Zona Norte, por exemplo, tem, não tem? Tem o Arraial Velho do Bom Jesus, né, que fica em Casa Amarela. Sítio da Trindade, que é intermediário ali, né? Intermediário. O Parque da Jaqueira fica mais no centro, mas não tem, né? Aquela parte dos morros ali tudo, e não tem, não. E a parte de baixo também, Ibura, por ali, né? O sul.
Não tem também. Tem Sim. a Orla de Boa Viagem, que funciona como um parque linear. E se formos para as outras cidades da região metropolitana? Até porque aqui a gente está falando para todas as cidades e era bom que a gente ampliasse um pouco o debate para um perímetro um pouco Tem mais o de abrangente. Camaragibe, né, que fica ali naquele parte onde tem a entrada de Aldeia, é um parque, né, mas é muito conflituoso em termos de trânsito que vai ficando ali, a pessoa não tem uma tranquilidade, né? No parque você vai para ficar mais, né, e não tem muito, eu não diria que a região metropolitana ela é suficientemente atendida, inclusive tem os parques metropolitanos, mas a maioria não está adaptado, adequado ao uso. Mas voltando para as praças, nós somos uma cidade de praças, né? Tem muitas praças. Na pesquisa no ano 2000 era 219 praças. Se duplicou, eu achei ótimo, porque a gente falta atualizar essa pesquisa, né? Essa que você está se referindo. O número é esse mesmo? Eu acho que é o ano Gabriela? 2000, né? Na verdade, a gente tem em Recife aproximadamente 460 espaços verdes públicos. Esses espaços verdes englobam os 10 parques que já estão entregues à população, porque há alguns parques que ainda não foram entregues e que ainda não saíram do projeto, mas que devem sair. E engloba também canteiros, refúgios, que são aqueles pequenos espaços que tem. Mas a praça em si. Não são praças. Não são praças. Eu acredito que tenha aumentado. Talvez até Eu acho que 250, entendeu? Algumas praças. Mas esse número é porque inclui muito mais tipos de espaços livres públicos, entre eles as praças e os parques. Né? E considerando que o Recife é uma capital e que tem uma região metropolitana, onde as pessoas acabam saindo das outras cidades, indo também para eles, você tem que considerar uma população de 1,5 milhão, né? Por tem exemplo, que elevar para a população da região o metropolitana. 13 de Maio que ele é um parque metropolitano. Ele é um parque urbano, porque o nosso parque urbano histórico é o 13 de Maio. Isso. Mas ele é de influência metropolitana, porque ali vem gente de todos os municípios, né? Especialmente porque a localização dele é uma localização que está próxima ao terminal de várias linhas de ônibus. Então, ele tem a questão histórica de estar no centro da cidade e ele é muito fácil de acesso, porque várias linhas de ônibus que vêm de outras cidades confluem para o Parque 13 de Maio. Mas eu, Gabriela, acredito, eu acho que ele é perigoso, de 8 às 9 horas da noite, entendeu? Quer dizer, de 8, 9 horas da noite, ao meu ver, porque teve uma aluna minha que foi fazer a pesquisa recentemente, né? E as pessoas lá, cuidado, não ande sozinha, isso era à tarde. Né? Não ande sozinha, ela era uma aluna, né? Devia a sua idade 20 anos por aí. Então, eu acho que o que eu vejo como segurança, e Delamora falou também na questão do medo, né, e segurança, qual é a comunidade que está ali presente, entendeu? Todo mundo é conhecido, então o Parque 13 de Maio, no centro da cidade, vem gente de todo lugar. Então você não sabe muito bem quem é você, quem é aquele, né? Então se confunde um pouco na segurança, porque quando você vê pessoas conhecidas, você está se sentindo seguro. Diferente da praça de bairro. Porque tem uma identidade, entendeu? Aquele lugar, a vizinhança está ali próximo. Mas no centro da cidade eu acho mais... A gente precisa fazer um intervalo. O professor Delamora já levantou o dedo ali, querendo se posicionar as duas vezes. Vamos para o intervalo, professor, e na volta a gente passa a palavra. A Gabriela também quer falar, todo mundo vai poder falar. Inclusive você também, né, dar a sua opinião através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta dentro de 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos as praças e parques da cidade. Participam do debate a coordenadora do Laboratório de Paisagem e professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, Ana Rita Sá Carneiro. A gerente-geral de Planejamento e Monitoramento da Enlurb Recife, Gabriela Freitas. O sociólogo e assessor de movimentos sociais urbanos para projetos de melhoria e produção social do habitat, Luiz Delamora. O professor Luiz Delamora foi quem ficou querendo falar no final do último bloco. Pode falar, professor. Que nós temos problema de falta de praças, primeiro. Segundo, praças pouco frequentadas pela sua localização e, consequentemente, pouco cuidadas pela administração. A primeira questão, poucas praças e, sobretudo, concentradas na parte central da cidade, praças e parques, é porque, embora a legislação de loteamentos de 79
exija que todo loteamento deve reservar uma área de seu território para praça, espaços abertos, é nominalmente respeitado, mas a praça não é implantada. Esse parque que mencionaram em Camaragibe não foi uma decisão de poder público, foi a família Amazonas McDowell que decidiu doar, mas ninguém tinha planejado fazer uma praça aí, que não se planeja. Nas áreas populares, auto-urbanizadas e autoconstruídas, ninguém está pensando em praça. Todo mundo vê a casa e um aumentou de casas. É aquilo que eu falava, na colmeia. Porque não houve planejamento urbano, não houve decisão de reservar um percentual X de território para espaço público. E mesmo que formalmente se reserve, os interesses imobiliários de aproveitar ao máximo o terreno remanescente do loteamento, aquele que não serve para mais nada, resolvem para deixar para espaço público. Evidentemente não vai ter atrativo nenhum, nem forma de ser usado. Então, essa falta de número de praças. Segundo, é verdade que uma praça frequentada por muitos grupos diferentes geram situações de desconfiança, de medo, como o Parque 13 de Maio, que é situado no centro da cidade. Mas, se a gente pensa no Parque de Santana, está no bairro de Parnamirim, no bairro de Santana, como o da Jaqueira, que está próximo, mas é muito mais frequentado o da Jaqueira, porque Jaqueira é o único bairro da cidade do Recife que não tem assentamentos populares dentro dele. É o único. Boa Viagem tem muitos. Espinheiro, Casa Forte, Poço da Panela. Enquanto que Santana, nas proximidades com Pontilhão para a Vila Santa Luzia, gera receios, desconfianças, reais ou imaginários, mas são parques relativamente abandonados pela população. Por outra parte, é o zelo que se faz, o cuidado. Evidentemente que a administração pública tem como princípio a visibilidade. Um parque da Jaqueira é visto por muita gente e é usado por muitas famílias de alto poder aquisitivo e de grande influência na gestão da cidade. E é melhor... O que não acontece em outras regiões, Engenho do Meio, Várzea, onde as praças dos parques não são prioridade da administração. Mas eu queria dizer isso, que não é apenas obrigação da prefeitura o zelo e o cuidado. Certo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa responsabilidade das pessoas também na conservação desses espaços. Porque aqui tem uma pergunta da Maria Isabel para você, Gabriela. Há algum projeto de revitalização da Praça de Casa Forte? Uma praça tão bonita, abandonada, suja e cheia de flanelinhas que levam carros e sujam ainda mais. Inclusive é importante fazer o registro de que esse foi um dos projetos pioneiros do Burle Marx, né? Que foi motivo de um debate também aqui no Opinião Pernambuco na semana passada. Bom, está com você. Eu não sei se a professora Ana Rita concorda comigo, mas assim, do ponto de vista paisagístico, a Praça de Casa Forte ainda é uma das melhores conservadas de Burle Marx. Ela precisa passar por um processo de revitalização e esse processo está previsto, né? A prefeitura vai fazer a revitalização de todos os espaços projetados por Burle Marx aqui em Recife. Há situações em que essa revitalização conta com a parceria de alguma empresa privada, através da implantação de um projeto de recuperação de áreas verdes, que é o chamado PRAVE, mas na maioria dos casos a recuperação vai ser totalmente feita pela Enlurb. E aí isso prevê a recuperação de mobiliário urbano e prevê a recuperação de vegetação, tudo isso dentro do projeto original de Burle Marx, como foi feito com a Praça Salgado Filho recentemente. Então nós vamos contemplar a Praça de Casa Forte, a Faria Neves, a Euclides da Cunha, Praça do Derby, Praça Arsenal da Marinha, que a recuperação já está quase pronta, e a Praça da Independência. Veja, eu posso falar? Pode sim. A Praça de Casa Forte, o problema daquela praça, né, que é belíssima, né, a ideia do paisagista está lá. Né, o projeto de Burle Marx, a gente olha, a gente identifica. Agora, o problema da praça, que choca realmente, né, são os lagos.
né? Então, quando a gente passa pela praça e olha aqueles lagos maltratados, a água poluída, né? Aquela vegetação que não é para estar ali, aquela vegetação arbustiva que está lá, inclusive estão crescendo árvores dentro do lago, aquele que dá próximo à igreja. Então, aquilo ali dá uma aparência, né, de abandono, isso é verdade. Porque as pessoas, né, os moradores, ficam sempre perguntando por quê? Quando é que vai fazer a intervenção? Tem que tirar aquela planta todinha que tem dentro, tem que revitalizar, recuperar todas aquelas, né, jardineiras que tem no entorno, ao longo do lago, quer dizer, da água, né, da superfície aquática. E só deixar ali aquelas ninféias, que é aquela plantinha bem rasteira, ou a Vitória Régia, é para onde ela devia retornar. Ana, como tem sido esse diálogo com o poder público? Eu acho que é fácil, né, Gabriela? A gente tem um acesso muito bom e já faz alguns anos que nós trabalhamos. Assim, você está colocando uma sugestão aqui maravilhosa e eu criei essa sensação, né, de que estaria faltando mais diálogo, não? Não está faltando não, mas é porque ela está sendo protelada, essa praça de Casa Forte, né? Porque ela tem uma aparência bonita, então não, a praça de Casa Forte está lá, está bem, mas não é verdade, né? Os moradores estão vendo todo dia que aqueles lagos não podem continuar assim, mas ela está listada já na recuperação que está prevista. O que aconteceu é que, dentre as praças de Burle Marx na cidade do Recife, a que estava realmente em pior situação era a Praça Salgado Filho, que é a praça que fica na frente do aeroporto. Então, ela foi eleita como a primeira a ser recuperada, porque era a que estava em pior estado de conservação. E aí, agora, a gente está gradativamente fazendo a recuperação das outras praças para que elas voltem a seguir exatamente o projeto original do paisagista, com a vegetação original, com o traçado original, com o mobiliário urbano. E até dá medo a Praça Salgado. O que se faz da praça? Foi mencionado lavadores de carro, tem pessoas, eu vou muito cedo às vezes por aí, pessoas tomando banho nos lagos, cavalo pastando no gramado, e parece que ninguém reage. Ninguém se importa. Inclusive na tem Casa Forte uma cabina de polícia militar na extremidade e ninguém controla, ninguém vigila nada. Então não é só o Casa Forte. É omissão do Estado, da vigilância, do controle, mas é também abuso do uso adequado de uma praça. São utilizadas para 1000 coisas que não tem o menor sentido. Mas isso que você está dizendo é Casa Forte, não é isso? Estou falando cavalo lá. Estou falando do cavalo em Casa Forte, eu controlo lá frequentemente comendo grama e pessoas tomando banho de manhã muito cedo. E os lavadores de carro que tem um motor, ligam o motor de bomba d'água com gambiarra e as pessoas de classe média que moram nas imediações levam o carro para lavar. Então a culpa não é do lavador, não. São os dois. Quem leva o carro e que está lavando os carros. Nós recebemos diariamente solicitações da população para que sejam tomadas atitudes em relação a lavadores de carro que arrombam as bombas, as casas de bomba da praça para ligar as suas máquinas de lavagem de carro, de pessoas que estão tomando banho no lago, de gente que está levando o animal. E não tem uma vigilância na praça? A praça em si, eu não tenho condição de colocar um vigilante em cada praça da cidade. Existe a vigilância pública, existe também o controle urbano. Mas a verdade é que o que está faltando hoje é uma colaboração grande da população para perceber que contratar um lavador que lava seu carro numa praça, utilizando a água que está disponível no lago, que estende os tapetes do carro na praça, não é uma atitude cidadã. Porque você, ao mesmo tempo que quer que a praça esteja bonita, que quer que o espaço público esteja bonito, você usa aquele espaço como um lava-jato. Mas tem uma guarita lá em Casa Forte. E quando se vai convocar algum daqueles guardas, eles dizem que não é para dar atenção a isso, não. Eu não vejo por que sentido aquela guarita. É melhor tirar ela dali, então. Assim também, o poder público não pode se isentar porque existe um problema na sociedade, né, no sentido de um uso incorreto do espaço. Bom, eu acho que é uma questão para reflexão e a gente vai dar prosseguimento ao debate. Professor Luiz de Lamora, eu fui abordado por um amigo quando ele soube que a gente ia fazer esse programa, que ele disse, olha, eu moro lá em Olinda e a prefeitura quis construir uma praça e a população se reuniu para que não fosse construída essa praça, temendo que aquilo pudesse representar um espaço de aglomeração de pessoas que fossem usar drogas, que fossem praticar violência, enfim. Não chegamos numa situação muito terrível, né, para a nossa sociedade, chegar a esse ponto, ao ponto
de uma comunidade dizer, não, eu não quero isso, o que poderia ser uma coisa altamente saudável para ela? Isso é resultado, consequência daquilo que já evoquei algumas vezes antes, do medo ao diferente, né? Da associação entre diferente e risco de agressão. Não frequentar uma praça ou frequentá-la é uma questão que estamos discutindo agora, mas surge agora. Não permitir a implantação de uma praça é a consequência materializada desse medo. Se eu tenho medo, eu não vou. E vou para outro lugar, vou para a praça de alimentação do shopping center, aí me sinto seguro. Mas não permitir se juntar para ser abaixo-assinado é porque a praça, no imaginário das pessoas, a partir de fatos e experiências reais, tornou-se boca de fumo, lugar de violência, situação de risco, e é uma situação dolorosa, como a sociedade está negando a possibilidade de criar espaços de contato, de sociabilidade, de troca, porque as pessoas há uma tendência enorme, crescente, de isolamento, de proteção, de se fechar dentro de uma cúpula apenas com seus semelhantes. E aí você tem os empresariais, você tem os centros comerciais, você tem os condomínios fechados, e não apenas horizontais, tipo Alphaville, os próprios prédios de apartamentos são enclaves de privacidade e de falta de vontade de contato com os outros. Então, me parece que são questões de ordem de uma cultura de um povo que deve ser desconstruída e construída outra. Isso é um processo educativo de formação, mas não apenas de vigilância, de estímulo. Por exemplo, tem cidades, sociedades, como a cidade de Montreal, tem 70 nacionalidades morando lá. Mas o poder público se preocupa, primeiro, pela criação de espaços públicos, para que se encontrem, e o fomento de eventos que facilitem o intercâmbio para evitar a formação desses guetos. Então nós temos que trabalhar aqui não apenas a parte física da praça, coletar o lixo, proteger, dar segurança, é fazer um processo de reconversão de aquilo que significa o espaço público. Devia ser o espaço da troca, da felicidade, da fraternidade. E não está sendo. O espaço público está sendo o espaço da hostilidade, da violência. Isso dá medo. Estela de Boa Viagem, a praça do aeroporto está mal cuidada. Por que não fazem um coreto para melhorar a praça e colocar atividades como música em que as crianças possam participar? Gabriela? Eu vou pedir para que a professora Ana Rita responda isso. Ela não está sabendo, né? Informada que é uma praça, projeto de Burle Marx, eu acho que é preciso esclarecer. Então, quando nós decidimos fazer esse estudo aqui na cidade do Recife, né, que é a cidade onde ele começou a fazer os primeiros projetos dele, que esse deve ser um orgulho muito grande para a gente, e ela vai precisar, não é, a partir de agora, ela vai poder entender isso. O projeto dele não tinha coreto ali. Só que o projeto da Salgado Filho, ela tem uma relação imediata com o edifício do aeroporto, Isso. o edifício antigo do aeroporto. Quando esse edifício está lá fechado e sem nenhum uso, né, traz um isolamento para a praça. Então, ela depende exatamente desse uso para se fazer uma praça, né, com a função que ela foi, quer dizer, que foi a origem dela. Então, ela pode ser, ela fica ali, não é, um pouco isolada. É um problema para a questão da gestão e da vizinhança, não é? Porque não tem uma vizinhança bem próxima. Ao contrário, tem grandes avenidas e o aeroporto simplesmente ignorou nessa reforma que foi feita, né? Agora, com relação, posso responder um pouquinho com a questão de Della Mora? Que a gente precisa chamar o intervalo, bem rapidinho. Della Mora falou da praça, né? E você também colocou o caso. Agora, para mim, eu fico surpresa com isso, porque a maioria das vezes as pessoas pedem a praça. Como lá em Guabiraba, as próprias pessoas da comunidade se reuniram e fizeram um projeto para a praça.
né? Então, eu fico surpresa com a atitude dessa, né? Mesmo sabendo que essa insegurança e esse fechamento que leva a isso também, porque o planejamento da cidade influencia os locais, né? Isso foi uma comunidade dos Bultrins. Exatamente, é estranho isso, né? E lá em Guabiraba foi diferente, entendeu? Eles mesmos fizeram o projeto, que inclusive é uma coisa que a gente tem que falar também. Um projeto mal feito e mal encaminhado gera também um comportamento negativo por parte da população. Uhum. Levar para Olinda. Olinda tem uma área que hoje se construiu um supermercado e que vai se transformar num shopping, né? Uma área que vai virar um shopping. Que é uma área que poderia ter se transformado num grande parque, mas não houve mobilização da sociedade para reivindicar esse parque. Assim como tem uma outra praça em Olinda que é muito abandonada, que o pessoal chama de Praça da Maconha e que ninguém, as pessoas ficam com receio de frequentar a praça à noite. E tem um outro exemplo também assim frustrante para a cidade, que é o caso do Parque Memorial Arco Verde, que é um parque mais urbano, mas que é praticamente abandonado. A sociedade, a população não se apropriou É a do localização parque. dele. Será que é só a localização ou as condições do parque também favorecem essa distância da população? Então são questões assim que a gente vai refletindo e a gente deve continuar refletindo no próximo bloco, porque a gente está sendo chamado aqui pelo ponto a pedir mais um intervalo. E você ainda pode participar através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. Voltamos daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta. Praças e parques da cidade é o tema do programa de hoje. E aqui temos uma pergunta do Antônio da Iputinga. O descaso das praças não é culpa da população, mas sim do poder público. Por isso, elas são tão atrativas às pessoas. Aliás, por isso elas não são atrativas às pessoas. Por exemplo, a Praça do Derby tem uma arena que poderia funcionar como um teatro popular. Pode, Gabriela? Posso vai? Sim. Veja, a Praça do Derby também é uma praça que é projeto de Roberto Burle Marx. Algumas praças dele aqui estão em processo de tombamento, o que, com vistas à sua preservação, limita um pouco a realização de grandes eventos na praça. Agora, com relação ao descaso do poder público com as praças, o que eu posso dizer que nós temos agora já a previsão de recuperação de aproximadamente 100 praças na cidade. 16 praças já foram recuperadas em vários pontos da cidade. Tanto a Praça Professor Calazans, que fica ali próximo ao Mercado da Madalena, quanto a Praça Salgado Filho, que fica na frente do aeroporto, como várias praças na Zona Norte, nas áreas de morro, nós estamos recuperando a partir de demandas que vão surgindo da população. A população pede, a gente vai e recupera. Existe um outro aspecto que a gente também está tentando discutir com a população, que é uma releitura dos usos da praça. Né? Quando a praça foi criada, ela atendia a uma demanda. Muitas vezes era uma praça que não tinha uma área de exercícios, era uma praça que tinha um parque. E hoje a população pede que durante o processo de revitalização a gente acrescente um parque, a gente acrescente uma área de esportes. Então, existe hoje esse cuidado, existe essa tentativa, mas são muitas praças. Então, dentre esses espaços que existem na cidade, de um universo que a gente estima em 250 praças, 100 já estão com previsão de recuperação no decorrer desse segundo semestre. Almir do Cordeiro, a questão das praças e parques no Brasil tem ligação com o poder público e a educação da população que não contribui para o cuidado das praças. O Paulo Costa do IPSEP, para a Gabriela. Não seria interessante que a Prefeitura tivesse um consórcio com empresas particulares de telefonia para adotar Wi-Fi nas praças a fim de atrair o público? Veja, a gente não está fazendo um consórcio com empresas privadas. Na verdade, a Emprel, que é a empresa da Prefeitura responsável por tecnologia, já está, junto com outras secretarias, delineando esse projeto para a instalação de Wi-Fi em várias praças da cidade. Então, foram identificadas inicialmente 10 praças e parques, onde o Wi-Fi vai ser instalado como um projeto piloto e a proposta é que depois seja expandido para outras praças da cidade. Professor, desconstrói aquela tese de que a internet, de que as redes sociais individualizam
a comunicação, né? A partir do momento em que você vai para a praça agora com o seu tablet, com o seu notebook e lá se relacionar virtualmente com outras pessoas. Antes de trabalhar, de desenvolver essa ideia, eu queria concluir a discussão sobre a obrigação do poder público de conservar e limpar as casas, as praças. Aí eu pergunto, e quem destrói a praça? E quem suja a praça? Eu insisto que é uma responsabilidade mútua entre os usuários que rompem, quebram, destroem, e o poder público que tem também sua responsabilidade no cartório. Então me parece que a gente não pode ter uma cidade feliz se nós ficamos culpando o outro. Tanto o poder público quanto a sociedade tem que, em vez de estar culpando o outro, é buscando o que eu devo fazer para que as praças sejam efetivamente um lugar de atração. Agora, outra questão, de outras alternativas. Eu não acredito que a relação se estabeleça simples e unicamente presencialmente. Mudou muito a vida na universidade, da forma de pesquisar, de dar aula, se relacionar com os alunos, sem precisar presença física. Eu defendo que os meios modernos de comunicação ampliam as redes de sociabilidade, facilitam. A gente se comunica mais e mais intensamente, de forma eletrônica, de forma com voz e imagem. A gente não toca na outra pessoa. Esse contato é necessário que exista, mas não é o único. Então, eu sou contrário às pessoas que dizem que a internet isola. É ao contrário, a internet amplia de uma forma maravilhosa a possibilidade de se comunicar com outras pessoas. Não é a forma plena e perfeita. Então nós precisamos encontrar a pessoa e segurar a mão dela, olhar o olho, sentir o cheiro, e precisamos também ter nossas relações com países do mundo a toda hora, sem constrangimento nem de lugar, nem de tempo. Eu sou apaixonado pelos meios de comunicação e me sinto cada vez mais inserido na sociabilidade. Um comentário rapidinho. A presença de Wi-Fi na praça, ela amplia também a possibilidade do cidadão conhecer mais sobre a praça. Porque a partir do momento que ele pode estar com um smartphone e naquele smartphone acessar qualquer site na internet que contém informações a respeito daquela praça, isso faz com que ele termine usando o espaço e buscando automaticamente informações que em muitas situações ele não encontra na praça. É uma deficiência que a gente estava conversando antes, várias praças estão sem indicação de quem é aquela pessoa que está retratada naquele busto ou quem fez o projeto daquela praça, e se eu disponho de acesso à internet, eu vou lá no meu tablet, no meu smartphone, pego as informações, tiro a foto, identifico e comparo. Então eu acho que acrescenta. Muda apenas a configuração do uso da praça, mas tem que ter segurança, senão a pessoa acaba perdendo seu Mas smartphone também. Eu discordo um pouco. Eu acho que a pessoa deveria ir para a praça para ver coisa diferente e não ficar com o computador na frente, não é, dela. Não é inevitável, não? Tem que olhar a paisagem. É uma paisagem belíssima, as pessoas conversando e não está com o computador, porque parece que está numa cúpula. É fechado, continua. Tem que ter as duas coisas. As duas. Professora, essa corrida pelo consumo, pelo progresso, né, enfim, tem levado algumas parcerias, inclusive, entre o poder público e algumas empresas, ao ponto de, não sei, eu não tenho visto muito aqui no Recife, mas entrando para o interior, a gente vê algumas praças onde existem quiosques com comercialização de bebidas, né, de comidas, e os espaços das praças vão sendo tomados por esses quiosques. Isso é uma descaracterização total da praça? É legal se fazer isso? Não, eu acho que é completamente desaconselhável. Inclusive aquela praça do cemitério de Santa Amaro, Praça da Saudade, o Praça do Campo Santo, também é chamada assim. Ela, né, admitiram no projeto, né, que fizeram colocar quiosques, né? Então a praça, ela termina, né, perdendo a função de contemplação, né, de recreação, porque começam as pessoas a beberem. Um espaço de consumo. Ele vira um bar, na verdade, né? E jogam, acho que não deveria sujam. ser. Ainda mais tira a área de, vamos dizer, se for um terreno, né, de terra batida, a gente chama assim,
de drenagem natural, ali está cimentado, né? E já fica já influencia, isso dá repercussão no clima, né? No clima local, né? No microclima da praça. Então, eu acho que não é aconselhável. Eu acho que a praça é um espaço livre, livre público, ou seja, livre significa sem construção. Isso é interessante, porque hoje é proibido, realmente, legalmente proibido a implantação de lanchonetes, quiosques, espaços, especialmente a venda de bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de comercialização dentro dos parques. Mas a Secretaria de Turismo fez uma pesquisa com os usuários dos parques e identificou que a primeira demanda dos usuários seria a oferta formal de comidas e bebidas dentro dos parques. Eu acho que um pequeno quiosque pode ter, principalmente no parque, né? No parque as pessoas sentem necessidade, mas numa praça, você colocar sempre aquilo ali, eu acho que não é aconselhável. Desde o início da urbanização, quando surge nas cidades, como eu falei no início, em torno de uma praça, onde a função comercial era uma das principais funções, devemos reconhecer que essa ocupação não era uma ocupação permanente com uma edificação. Eram barracas, eram toldos, coisas provisórias. Porque se as praças começam a ser ocupadas por edificações, já não existiriam mais. Já não é praça, agora é mercado, agora é outra coisa. Então deve-se zelar, sim, pela pluralidade de atividades na praça, inclusive comercial, de produtos que se consumem na praça, uma pipoca, um refrigerante, mas em estabelecimentos fixos, tipo carros móveis, transitórios, que fere completamente a noção do espaço público livre, qualquer edificação. E banheiro? Banheiro tem que ter, né? Agora no parque, na praça não precisa de banheiro, né? Ela é pequena, né? Então, se for banheiro, ela vai ficar agora de acordo com a praça do hipódromo. Eu não sei se tem, mas já é uma praça bem maior, né? A praça do Derby é praça, não é parque. Ela foi parque, né? Um tempo, em 1925, quando foi criado o Parque do Derby. Então, tem um banheiro, mas ela já tem uma dimensão bem maior. Mas a de Casa Forte não tem. Não tem. Então, na maioria, as praças não tem necessidade mesmo. Agora, parque, sim, tem que ter, né? É um comentário da psicóloga social, de uma psicóloga social, ela não quis se identificar. Ela disse, realmente, o índice de violência no 13 de maio é grande. O tráfico é identificado e a qualquer hora do dia é inseguro permanecer no local, principalmente à noite. É legítimo o comentário da arquiteta no tocante ao número de menores criminosos na área. Esse é o posicionamento dela. Lisa Johnson, no Parque 13 de Maio, fuma-se maconha a qualquer hora, virou zona. Tem aqui também Jair Galvão, do Jordão Alto. A Praça de Jordão Alto não foi bem planejada, não tem uma área de lazer, assentos, gramado, pista de Cooper e principalmente segurança. O que o governo pretende fazer para reverter essa situação? Especificamente nesses casos, o que nós estamos fazendo é contatando a população do entorno das praças, conversando com essa população, com os usuários da praça, para identificar qual é o programa de necessidades que eles querem. Programa de necessidades é um termo bem específico que a gente usa em projeto, mas assim, o que é que eles querem na praça? O que é que hoje aquela população que usa a praça quer na praça, para que quando as revitalizações sejam feitas, as reformas sejam feitas, a gente consiga adequar a praça aos anseios da população. A gente acredita que dessa forma a gente consegue fazer com que a apropriação se aproprie mais do espaço, ame mais esse espaço e, portanto, cuide conosco desse espaço. Só uma observação, às vezes uma pista de Cooper ou pista de caminhada não é possível ser criada numa praça, porque ela é pequena. Uma pista de Cooper ou de caminhada tem que ser para o parque, né? Porque até faz mal à saúde, a pessoa ficar rodando num espaço pequeno, dá problema de saúde, né? Então, o projeto é que vai dizer isso, um bom projeto de espaço livre público. Professor Luiz de la Mora, talvez a gente recupere um pouco agora a discussão do início do programa, mas assim, uma curiosidade que eu tenho, a tendência das praças urbanas, como Maciel Pinheiro, como aquela ali onde era o Trianon, ali ao lado na Rua do Sol. Não, tem a Praça da Independência, Praça Joaquim Nabuco, essas praças assim, se tornarem praças mais figurativas, onde as pessoas vão passar nos seus carros ou os transeuntes a pé e vão olhar para elas e dizer são bonitas, são belas,
ou há uma possibilidade de a gente poder ter essas praças frequentadas como se frequentou quando elas foram construídas? A colega Gabriela falou de uma ideia que é importante lembrar. As praças, elas têm uma vinculação com o entorno que é muito vivo. Se o que está acontecendo no entorno muda a função da praça. Então nós não podemos congelar a praça para funções que não tem mais. Falando a Praça de Joaquim Nabuco, é uma praça relativamente pequena, uma forma triangular, com uma altíssima densidade de edificações no entorno, de comércio. É muito diferente eu sentar na Praça de Casa Forte ou na praça lá no Dois Irmãos para contemplar a natureza do que sentar lá na Praça de Joaquim Nabuco para contemplar concreto, respirar poluição de carros e escutar barulhos intensos. Então, eu acho que a praça tem que se reformular suas funções e muitas vezes serão diferentes das que teve inicialmente. Mas eu queria pegar ainda a mote o poder público, quando projeta certas praças, certos parques, ele tem que zelar e cuidar com a forma de acessibilidade das pessoas a esse lugar. Por exemplo, há um espaço aberto de contemplação maravilhoso de frente ao cais Sestelita. É um grande calçadão na beira daquela bacia do Pina, com a paisagem da Bacia Teimosa do outro lado e do mar. No entanto, para chegar a esse lugar, se vai de ônibus, não tem parada, não tem ponto de ônibus. E se vai de carro, não tem estacionamento. E se vai a pé, vai ser assaltado. Então, eu nunca vi ninguém usando aquele espaço. Tem uns bancos de praça, colocados ao longo dessa superfície, só que os bancos estão virados de costas para a bacia, para a paisagem. Você entra no banco e fica olhando as paredes dos galpões da Refes, a rede ferroviária. Então tem que se preocupar muito com a forma de acesso. Eu vejo, por exemplo, aquele parque que foi feito em Apipucos, ao lado do açude. Eu vejo muito pouco frequentado, porque não está tão próximo das comunidades que moram no entorno. Tem outros lugares abertos nas suas proximidades. E tem uma dificuldade de acesso e de permanência para as pessoas, de maneira que pensa-se muito na forma de acesso e permanência. Professor, de ver e ser visto que existe. Pessoal, bem rapidinho que a gente, sim ou não, professor, para essa resposta dela. Ver e ser visto, ver e ser visto. Que nosso tempo realmente chegou ao final. Para isso. Ver e serviço? Vou ver as pessoas e vou querer que me vejam. Sim. Não é? Isso é uma função que existia antes e ainda continua existindo. Ok, ótimo. Então, acabou dando tempo de a senhora fazer o arremate, professora. E está ficando cada vez mais difícil apresentar o programa Opinião Pernambuco, porque a cada dia tem aumentado o número de perguntas e, infelizmente, não dá para a gente atender a todo mundo. Mas fica, pelo menos, aqui o nosso agradecimento pela participação, assim como queremos agradecer a participação de vocês também. A todos, uma boa noite e até o próximo programa.